Caríssimos irmãos, a liturgia desse domingo da ressurreição, ela não é outra coisa senão a garantia de que uma vida vivida no amor, vivida na doação, no serviço, resulta na vida plena, na ressurreição. Portanto, a ressurreição é o ponto alto de uma vida totalmente vivida a serviço do outro. A primeira leitura que nós ouvimos, Atos dos Apóstolos, essa primeira leitura foi escrita mais ou menos no ano 80. Quem escreve os Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas. Quando Lucas escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja já estava praticamente organizada, ela já estava com as suas estruturas praticamente prontas. Aí aparece dentro da igreja, dentro das comunidades, pessoas que começaram a ensinar coisas que não eram compatíveis com a doutrina dos apóstolos, com aquilo que foi revelado aos apóstolos, que muitas vezes também fugia daquilo que Cristo havia ensinado. Então era preciso reestruturar tudo isso. Aí o autor dos Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, vem dizer que a palavra transmitida aos apóstolos, sobre o impulso do Espírito Santo, é a única palavra que contém a verdade libertadora. É a única palavra que contém a salvação oferecida pelos homens. Então Lucas mostra que a igreja, ela nasce da palavra, ela nasce da experiência com a palavra. Palavra essa anunciada pelos apóstolos, palavra essa animada pelo Espírito Santo. O texto que nós lemos de primeira leitura hoje mostra o testemunho de Pedro, que anuncia Jesus como o ungido, que tem o poder de Deus. Versículo 38 da nossa primeira leitura. E esse Jesus que Pedro anunciava, versículo 38 ainda, passou a sua vida fazendo bem, passou a sua vida curando a todos. Depois o 39 e o 40, Pedro dá testemunho da morte e ressurreição de Jesus. E finalmente Pedro tira as suas conclusões de tudo o que aconteceu. Nós podemos ver na primeira leitura, a partir do versículo 43. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o poder, o perdão dos pecados. Todo aquele que crê, todo aquele que acredita. Gente, acreditar em Jesus não é acreditar que existiu um homem bom. Acreditar em Jesus não é acreditar que existiu um homem enviado por Deus. Acreditar em Jesus é fazer opção por Jesus, é permitir que Jesus more dentro da minha vida, é permitir que Jesus oriente as minhas relações, é permitir que Jesus durma lá dentro do meu quarto, junto comigo, com a minha esposa, com o meu marido, é permitir que Jesus vá trabalhar comigo, é permitir que Jesus permeie as nossas relações de amizade. Isso é acreditar em Jesus, e é isso que vai garantir a cada um de nós, nascidos da Páscoa, a salvação. Portanto, não pense que acreditar em Jesus é só acreditar no homem bom. Isso é muito pouco. É fazer opção única e exclusiva por Jesus. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo à comunidade de Colosso, aos Colossenses. Quando Paulo escreve essa carta, também lá pelo ano 58, 60, a comunidade de Colosso também estava vivendo uma crise.
E estava vivendo uma crise exatamente porque alguns se achavam melhores do que Paulo e começaram a ensinar coisas diferentes. Muitos deles vindos do judaísmo, começaram a dizer o seguinte: só aceitar Jesus não basta, é preciso alguma coisa a mais para completar a salvação. É preciso, por exemplo, ser circuncidado, é preciso observar alguns hábitos alimentares, é preciso guardar a lei. Aí Paulo vem dizer que não, a salvação consiste na opção única e exclusiva por Jesus. Nada vai completar essa salvação. Não adianta ficar cumprindo regras, cumprindo ritos, se o meu coração não é totalmente de Jesus. Gente, vamos combinar uma coisa: a gente passa por ridículo. Cumprir regrinhas a vida toda e o coração ainda duro, não é capaz de amar quem está dentro de casa. Como é que eu vou celebrar a Páscoa na minha vida se eu ainda não experimentei o amor dentro do meu coração e eu ainda não sou capaz de amar? O Pai conhece famílias que estão desestruturadas há 30, 40 anos, por causa de uma palavra dita no momento inoportuno, e aquilo foi criando uma ferida, e hoje não tem cura mais. É por isso que nós não podemos deixar para resolver as coisas no outro dia. A ferida começa a crescer muito, a gente começa a mastigar, a ruminar aquelas palavras, e aquilo vai criando uma crosta em volta do nosso coração, aí fica difícil perdoar. Por isso, São Paulo é muito inteligente quando diz à comunidade de Filipos que o sol não se ponha sobre os vossos ressentimentos, porque toda vez que isso acontece, nós estamos expostos à ação do diabo. Aí ele trabalha no nosso coração, e ressentimento é o ingrediente preferido do inimigo para trabalhar as nossas relações. Tudo me ofende. Muitas vezes eu não olho as palavras que eu digo que ofendem os outros. Então essa comunidade estava vivendo essa confusão, essa falta de identidade dentro de si. Aí Paulo vem dizer: o ponto de partida para uma vida santa é a vida de comunidade. A base da vida cristã é a opção por Jesus, é cada um de nós unidos a Cristo. E essa união começa no dia do nosso batismo. Ao ser batizado, o cristão morre para o pecado e renasce para essa vida nova. Portanto, nós somos convidados a nos despojar de tudo aquilo que é do homem velho, de tudo aquilo que faz parte da caminhada do homem ressentido, do homem que não perdoa, do homem amargurado, do homem insensível, do homem que não é capaz de ser caridoso. Ao ser batizado, nós devemos deixar tudo isso para trás e aos poucos ir nos revestindo cada vez mais da imagem de Cristo, até a identificação total com Jesus. Aí termina lá no versículo 1 dizendo o seguinte: que nós precisamos estar sim com os pés no chão, mas o coração precisa estar no céu. Não é isso que São Paulo diz lá na primeira frase da segunda leitura? Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, não as coisas da terra. As coisas da terra são passageiras, as coisas do alto não. As coisas do alto eternizam-se na nossa vida. Depois, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São João, situa-se na manhã da Páscoa, em Jerusalém. E o autor descreve a relação do discípulo diante do túmulo vazio. E o evangelho começa da seguinte forma: no primeiro dia da semana, ou seja, no primeiro dia da semana. Mas nós não podemos entender esse primeiro dia como algo meramente cronológico. Primeiro dia da semana, domingo. É muito
dá para a gente fazer uma reflexão a partir desse primeiro dia. Nós precisamos entender esse primeiro dia como o primeiro dia da nova criação. E valida tudo isso a personagem que vai ao túmulo vazio, aquela que primeiro experimentou dessa nova vida, Maria Madalena. Ela vai ao túmulo e não encontra nada. E isso faz muito sentido. Maria Madalena, nós sabemos como foi a vida dela, mas ela foi vivificada por Jesus pela ação do Espírito. Por isso ela vai ao túmulo, mas ainda não está plenamente convicta de que aconteceu a ressurreição. Essa comunidade nascida da ação de Cristo acredita que Jesus estava no sepulcro, acredita que a morte havia vencido, pois ela ainda estava desorientada, pois ela ainda estava insegura, estava desamparada, estava perdida. Ela ainda não havia descoberto que a morte tinha sido derrotada. Por isso ela procura Jesus no túmulo. E de repente ela encontra com dois discípulos de Jesus, Pedro e o discípulo amado. Não fala o nome, mas nós sabemos que é João. E diz o Evangelho que os dois saem correndo e vão até o túmulo. E até tem um dado importante que diz o seguinte: o discípulo amado corre primeiro e chega primeiro ao túmulo. Se olharmos para a idade de Pedro e para a idade de João, nós vamos compreender. João tinha 18 anos, Pedro já era o senhor dos seus 45, 50. Então se coloca um jovem e um tio para correr, obviamente o jovem vai chegar primeiro. Mas diz que ele chega e não entra. O discípulo amado não entra no túmulo. Ele espera que Pedro chegue, aí sim Pedro entra. Mas afinal, por que é que os dois não entraram juntos? Ah, meus irmãos, olhemos para a vida de Pedro. Pedro representa aquele discípulo obstinado, no qual a morte era um fracasso. Ele não acreditava que a morte pudesse resultar em vida. Tantas vezes no Evangelho ele questionou Jesus, a ponto de Jesus dizer para ele: vai para longe de mim. Portanto, ele seguia Jesus, mas o coração ainda não acreditava que aquela situação deprimente que nós olhamos para o Cristo na sexta-feira da paixão, que isso poderia resultar em ressurreição. Ele não acreditava. Por isso ele precisava constatar. Por isso ele entra primeiro ao túmulo. Agora João não. João não entrou porque João era o discípulo amado. João era aquele que estava sempre em sintonia com Jesus. E quando a gente está em sintonia com alguém, nós descobrimos coisas que os outros não descobrem. O amor nos leva à descoberta. O amor nos leva a uma identificação plena. O discípulo amado descobre que a morte não deu a última palavra. O discípulo amado diz, por isso ele não precisava de constatar nada. Ele viu e acreditou. Talvez nessa manhã da Páscoa, o modelo ideal para cada um de nós seja desse discípulo amado. Aquele que sempre está em sintonia com Jesus. Aquele que vê, aquele que acredita que a morte não venceu, acredita que Cristo está vivo, acredita que é ressurreição, que é Páscoa, que é vida nova. Por isso, estimados irmãos, peçamos essa graça para Deus nessa manhã de domingo, que Ele nos faça semelhantes a esse discípulo amado, que estejamos ao longo desse tempo da Páscoa e ao longo de toda a nossa vida sempre em sintonia com Jesus, sempre amando aquele que nos amou por primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.